Olá, tudo bem? Sou Fábio Vladimir Silva, conhecido como Mestre Fabinho, filho de Eleusa Maria das Graças e Alcibiades Silvério da Silva, neto de Lázara e João Cláudio. Venho aqui um pouquinho para contar um pedacinho da história da família Chatão. São 100 e tantos anos da família Chatão. O que quer dizer família Chatão? Como surgiu esse apelido Chatão? Como que foi que essa família chegou na cidade de Uberlândia? O que aconteceu? Por que essa família se transformou na maior família negra da cidade de Uberlândia? Então, nós iremos contar um pedacinho para vocês, não só eu, outras pessoas juntos da família, que vai contar um pedacinho dessa história, aonde que chegamos até hoje com mais de 500 pessoas. Dentro dessa história, vamos ter essa trajetória de chegar a Uberlândia, o que é o apelido Família Chatão e também o que quer dizer baile de torda. O que é isso, baile de tordas? Isso é algo que nós iremos entender através de alguns depoimentos que alguns membros vão estar explicando isso para nós. Eu, como estudante universitário, para chegar no lançamento desse livro, 100 e tantos anos da família Chatão, para fazer um documentário sobre essa história, passei por dentro da faculdade, Universidade Federal de Uberlândia, me formei em teatro e através do meu TCC, aonde que eu fiz essa pesquisa, procurei aprofundar e saber um pouquinho mais e lançar esse livro. E através disso, com essas pequenas histórias, esses pequenos depoimentos, conseguimos mostrar um pouquinho dessa história. Então, aguarde que vamos compartilhar com você esse pedacinho dessa história que é 100 e tantos anos da família Chatão. Pai, mas minha mãe foi separado, mas sempre tinha meu padrinho que me levava para visitar meu pai. E eu ia visitar as casas do meu avô, mas minha avó Lázara, eu sou Vigilino, e a dona Lázara morava numa casa de tábua. Eles pegavam as tábuas da serraria, onde eles trabalhavam, e faziam o barraco deles. Então, e sempre ele dizia que aquelas casas lá não era... Aquela casa era para criar as filhas dela. No final de vida era para as filhas dele. E houve até uma proposta do Renato de Freitas, que era prefeito na época, queria dar um terreno para cada um dos irmãos e mais a minha madrasta, que era a dona Lourdes. E na época as tias, nós conversamos com a tia, eu e meu tio, o Dico, nós conversamos com elas, com as tias, e elas optaram por não sair de lá do Chatão. E elas todas deu a voz. A infância lá no Chatão que a gente passou, né? Lá no terreno da cortiça, aquelas brincadeiras que tinha, as folias de reis que meu pai tinha, né? Os bailes, né? Que era muito bom. E foi desenvolvendo essa coisa aí, onde, né, cresceu a família Chatão do jeito que é hoje, conhecida quase que, né, Uberlândia inteira. E vocês eram quantos irmãos? Nós era 12. Aí morreu 3. Eram 12, morreu 3. E nós ouvimos falar que eram seus pais. Como que era essa questão de baile de torda que tinha no Chatão? Quem fazia? Como é que era essa? O baile de torda lá era o seguinte, era os casamentos do sobrinho, né? De todo mundo. E tinha folia de reis todo ano que meu pai fazia, né? Que ele era o dono da folia, então era muita fartura, era muita comida, né? Tinha o meu pai, tinha o tio Geraldo, tinha o seu avô, o tio João, tinha o Luiz Mar também, que era o chefe, né? Eu sou Chico. Era uma folia de renome, que todo mundo queria ela todo ano. E então aquela festa de torda, chão batido, e não tinha hora para começar nem hora para terminar. Enquanto tinha comida e eles aguentavam tocar, a festa
e ir embora. Era uma festa muito boa. É isso aí, ó. Então isso foi contado um pouquinho dessa história. Esses depoimentos faz parte de toda a trajetória da família Chatão. E eu venho aqui dizer para você, aluno, estudante, professor, que tem interesse em descobrir como que eu posso lançar um livro, como eu posso escrever um livro, como eu posso fazer um documentário. Que para me chegar aqui hoje explicando isso para vocês, eu tenho que agradecer a esse projeto que é o PEMIC. Lá procurei saber o que é o PEMIC para com que eu poderia entrar nesse projeto para lançar o meu livro. Porque situações financeiras a gente não tem e o PEMIC está aí para isso. Então você que está em casa, tem essa vontade de escrever seu livro ou lançar ele, entre nesses projetos que com certeza você vai conseguir. E com que eu chegasse aqui hoje, eu fui pesquisando, estudando, e assim eu escrevi meu livro e lancei. E agora estou aqui para mostrar para você como chegar lá. Primeiro, você vai, sempre no período de setembro, de agosto a outubro, você tem esse período para fazer a sua inscrição. Fez sua inscrição, se o seu projeto foi aprovado, você vai lá, vai ter o tempo no outro ano para lançar. Mas Fabinho, como que você começou? Antes de eu entrar na faculdade, a família Chatão sempre foi uma família festeira, não é uma família dançante. Porque eu sempre procurei saber por que essa família não tem seus familiares antepassados que poderia ter um estilo de dança, um corpo dançante que poderia ter essas informações. Infelizmente não consegui descobrir se tinha alguém com esse estilo de corpo dançante. E sim, uma família festeira, que convida as pessoas, que qualquer ser humano que chegasse dentro do terreiro era bem recebido. Os meus bisavós, Vigilino e Lázara Silva, eles sim vieram para Uberlândia em 1890. Construíram uma casinha de barro, aonde que no bairro antigamente chamava Bairro Operário e hoje é o nome de Bairro Aparecida. Eles construíram essa casinha lá, toda feita de barro ou de adobe, aonde que eles tiveram seus filhos. Nisso, o meu bisavô disse para os seus filhos: aqui nesse quintal, nesse terreiro, iremos construir as casas das minhas filhas. Vocês, os meus filhos, vão trabalhar e vão ter seu próprio terreno, o seu quintal e a sua casa para a sua família, que aqui vai ser as casas das minhas filhas. E isso foi feito. Os filhos respeitaram essa história com que o meu bisavô disse, o Vigilino, e comprou os seus terrenos, fizeram suas casas próximos ao terreno do Chatão. Mas Fabinho, como surgiu esse apelido Chatão? Alguns depoimentos e alguns dizeres, tivemos três versões. A primeira versão foi que essa casinha que o meu bisavô fez, que parecia um castelo, como aqui no fundinho tinha os estudantes universitários, médicos e engenheiros, e sabiam que em Castelo tinha o apelido de Chateau. E os filhos dos meus bisavós, do Vigilino e da Lázara, trabalhavam aqui no fundinho, e quando os patrões levavam eles embora, via aquele castelinho e falavam: nossa, tem um estilo de Chateau. Isso é a primeira versão que nós ficamos sabendo. Chateau, mas para falar no mineirês, ficou Chatão. Isso foi uma primeira história que nós descobrimos, que o apelido da família Chatão veio através do formato de um castelo em francês, que é Chateau. Segundo, no bairro Patrimônio, nós tínhamos alguns parentes já antigos que falaram que criaram esse nome lá do Patrimônio. Vamos lá no Chatão. E como acontecia várias festas com meus bisavós lá, vamos no Chatão, e esse apelido surgiu com esses pessoal, parentes nossos, no bairro Patrimônio, né? Então isso é um pouquinho da história. E tem um terceiro, né, que eu disse que foram três que alguém da família disse que foi o meu bisavô ou a minha bisavó que criou esse nome e foi passando o apelido para toda a família. Então fica essas três histórias aí criadas com o apelido da família Chatão. Pode acontecer e surgir outras histórias contadas pelos membros mais antigos da família, que ainda eu não descobri.
Mas isso é um pouquinho da história do apelido Família Chatão. Dentro dessa história, junto com o meu bisavô, ele tinha essa casinha, ele aceitava e recebia todas as pessoas que viessem do Pontal e ficava dentro da casa dele. Então, como ele recebia todas as pessoas, a minha bisavó fazia lanche, fazia comida, fazia salgado, fazia tudo para estar servindo essas pessoas. E ele se reunia e tinha vez que final de semana que essas pessoas dormiam na casa deles. O meu bisavô tinha o dom de ser músico, eles faziam algumas festinhas para estar ajudando essas pessoas a passar o final de semana lá, né? Então isso que era importante. E depois começou seus próprios filhos, com os aniversários, os casamentos, tudo tinha festa. Então aonde que é uma família festeira, até hoje, essa família Chatão é uma família festeira, que qualquer evento que acontece, 80% dos membros da família se reúne lá no terreiro, que é o nosso quintal, e a festa acontece a partir das 20 horas até as 8 da manhã. Ah, mas como que é feita essa festa? Para você que não sabe, é um pesquisador, procura saber o que é baile de torda. Dentro do nosso quintal, que para nós é um terreiro, que existe 6 casas em volta do quintal, no chão batido. Nesse terreiro, os meus tios, os meus primos montavam uma armação de madeira, que era de caibro e ripa, e por cima dessa armação que eles faziam com 6 caibros em pé e atravessavam as ripas de 5 metros, colocavam uma lona completa para pegar de fora a fora no meio desse quintal e chamava-se de baile de torda. Dentro desse baile tinha os músicos que tocavam uma zabumba, uma sanfona, um violão e fazia o forró e o samba a noite inteira com muito ponche, caipirinha e muita comida. Isso é um pouquinho da história que você vai saber, está aprendendo e vai descobrir para chegar onde nós chegamos com esse livro, 100 e tantos anos da família Chatão. É isso aí. O jeito não, o samba é igual. Lá no Chatão. O jeito não. Alô, Wilson! Alô, Bubaí! Segura o Elson! O samba em uma noite de luar. Este é um convite, amigo, que a escola do Chatão mandou te dar, ao som da nossa bateria. A verde rosa.